Primeiro ritual, primeiro elemento que você deve aprender para o sucesso na redação do Enem é interpretar a proposta de redação. É importante que você lembre que a interpretação da proposta de redação influenciará por completo a sua produção textual, ok? Por que vai influenciar? Conforme já tinha dito para você, a redação começa na interpretação. Se você interpretou bem o texto dissertativo, argumentativo, você vai fazer uma redação nota máxima. E como é a proposta de redação que o INEP, que é responsável por fazer a prova do Enem, cobra? Se trata de uma proposta que contém vários textos motivadores, como esse que vocês estão vendo aí, pode ser 3, pode ser 4 textos, e você precisa interpretar da melhor forma possível, certinho? E nessas técnicas que eu passei para você, o primeiro elemento que a gente tem que fazer depois que a gente observa o tema da redação é interpretar cada um dos textos motivadores da proposta de redação. Então você interpreta o primeiro texto, depois que você entende isso aí, esse texto, você vai partir para a interpretação do segundo texto. Entendendo isso aí, vai interpretar o terceiro, se houver um quarto texto, e assim por diante, até que você finalize. E a técnica começa com a interpretação individual de cada texto, certo? E na medida que você pega o primeiro texto, o que você vai fazer? Você inicialmente vai ler o rodapé do texto. Vamos ver como é que é o esquema? Veja só, temos aqui o texto 1. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o rodapé. Isso aqui é o rodapé. Por que é importante que você faça isso? Porque aqui tem algumas informações que vão auxiliar no entendimento do seu texto. Se você percebeu que no rodapé tem um nome de uma plataforma jornalística, vamos supor, Jornal Globo, Folha de São Paulo, você já sabe que o texto é um texto jornalístico, um texto de fácil entendimento. De repente aparece o nome de alguém. Pode ser que esse texto seja um texto de opinião, que precisa uma leitura mais detalhada, tá? Pode ser que seja um texto literário, e você sabe que o texto literário tem linguagem figurada. É importante uma leitura mais atenta para que você entenda, interprete melhor o texto de apoio, tá bom? Então, primeira coisa a fazer, observar o rodapé. Depois que você observa o rodapé, você começa a leitura do texto, inicialmente lendo o texto e circulando as palavras que mais aparecem, e no momento em que você está lendo o texto e circulando essas palavras que mais aparecem, que são palavras sinônimas, você vai grifar as informações mais importantes. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Começou a ler o texto, circule as palavras que mais repetem, que são as palavras-chave, que são as palavras que indicam o tema do texto e que serão palavras gatilhos que vão servir para a sua argumentação, para colocar no seu texto, para que você não fuja do tema de redação. Tá bom? Primeiro elemento, ler o texto circulando as palavras que mais aparecem, tá, no processo de leitura, depois grifar as informações mais importantes. Quantas vezes você vai ler o texto? Na primeira leitura, é uma leitura em que você teve que parar várias vezes para circular uma palavra que está repetindo, ou para pensar se deve grifar ou não aquela expressão que tem uma informação. Se você percebeu que não entendeu o texto nessa primeira leitura, faça uma segunda leitura para entender. Pronto. Com essas duas leituras, seguindo esse ritualzinho que eu falei para você, você já terá interpretado de forma perfeita o primeiro texto. E aí o que você vai fazer? Partir para fazer o mesmo procedimento com todos os textos. Veja só aqui um exemplo. Temos aqui o texto de apoio, o texto 1, de uma proposta de redação. A primeira coisa que você vai fazer é observar aqui, ó, o finalzinho. Tá? Depois que você observa a fonte, você vai circular as palavras que mais aparecem no texto. Na medida em que você vai lendo, você vai circulando essas palavras.
Se você percebeu que existe uma informação importante, você vai grifar a informação porque ela lhe será útil. Vai que você não tenha conhecimento sobre o assunto. Além disso, essa informação poderá ser base para as suas argumentações. Ok? Olha só, tem várias informações, então você vai grifar essas informações e circular as palavras que mais aparecem. Essas palavras podem ser o substantivo em si, os sinônimos desta palavra ou os pronomes que estão relacionados à palavra, que está relacionado com o tema. Ok? Então faça isso com todos os textos. Fez isso com o primeiro texto, o que você vai fazer? Vai partir para o segundo texto, depois o terceiro, o quarto, se tiver 4 textos, até que você complemente a interpretação. Certo? E se tiver um gráfico, o que você vai fazer? A mesma coisa, observa a fonte, veja as palavras que mais repetem no texto, certo? Gráfico também é um texto, e pronto. Vamos ver na prática aqui, de forma mais detalhada e rapidinho. Temos aqui a proposta de redação, composta de 4 textos. Olha só o tema. A primeira coisa que você vai observar é o tema: desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Qual é a primeira etapa? Lê o rodapé do texto. Olha só. Viu o rodapé? Você vai então circular essas palavrinhas que mais repetem. Se tiver informação, vai também grifar essas informações. Pronto. Terminou o texto, utilizando essa técnica aqui. Entendeu? Ótimo. Parta para interpretar o segundo texto. Não entendeu? Leia apenas mais uma vez e pronto. O que eu falei então? Primeira coisa, observar o rodapé do texto para identificar a fonte, ler o texto circulando as palavras que se repetem e grifando as informações mais importantes e ler mais uma vez o texto para fixar o conteúdo. Certinho? Isso com todos os textos. Se for o gráfico, vai fazer a mesma coisinha, observar as palavras que mais repetem, tá? Até que você tenha feito isso com todos os textos. Certinho? Olha, para fixar no seu HD mental, ler o rodapé, grifar as informações, se precisar, ler mais uma vez o texto. Certinho? O segundo elemento é refletir. Depois que você interpreta todos os textos, você vai deixar 2 ou 3 minutos para refletir sobre o tema. Não deixe de fazer isso, porque é a melhor forma de organizar suas ideias e também construir a tese e o planejamento, que são as próximas etapas. Como é que você vai fazer isso? Vamos supor que o tema seja democratização do acesso ao cinema no Brasil. Depois que você fez aquele processo de interpretação, você vai refletir então sobre o tema e vão surgindo naturalmente na sua cabeça perguntas como essa: será que o cinema é acessível no Brasil? Por que o cinema no Brasil não é democrático? É importante que o cinema seja democratizado? O que pode ser feito para a democratização da sétima arte? A resposta dessas perguntas poderá ser a tese da sua redação, tá? Então deixe um tempinho para pensar. Olha só, outro tema: desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Você pode fazer perguntas como essas aqui, ó. O que penso sobre esse tema? Existem desafios para a formação educacional das pessoas surdas? Quais são os desafios? De que forma o sistema educacional acolhe a pessoa com deficiência no Brasil? Tá? A primeira pergunta sempre começa com essa aqui, ó. O que penso sobre o tema? Aí você vai estendendo outras perguntas. Você vai escrever isso? Não. Isso é mentalmente, é você pensando sobre o tema de redação. É você organizando as suas ideias, tá? 2 ou 3 minutos. Entendeu? Olha o tema, o que você vai fazer? Perguntas, tá? Que sirvam para a sua reflexão. E são essas perguntas que serão base para você fazer a sua tese, fazer o seu planejamento. Ok? Então, faça esse ritualzinho
da reflexão, porque a resposta da sua pergunta poderá ser a base da sua tese. Printe aí. A resposta da sua pergunta poderá ser a base da sua tese. Certinho? Depois que você faz a interpretação e a reflexão, você vai para a outra etapa, que é o planejamento do seu texto.